Shalom, a paz, te convido a tomar sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e nós vamos ler do 1 até o 5. Segunda Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, isso significa soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, que quer dizer vaidosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Agora, eu preciso ler também um texto do Antigo Testamento, lá no livro de Josué. Josué, o 6º livro da Bíblia, depois de Deuteronômio, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, e nós vamos ler do 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, ou seja, o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças por tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para essa palavra que vamos meditar agora. Ó Pai, nós te pedimos que essa mensagem não seja apenas mais uma mensagem que passa pela nossa cabeça, que não seja apenas mais uma mensagem ao nosso coração, mas que ela possa impactar o nosso coração, que possa fazer diferença em nós, em nossas vidas,
e que não sejamos apenas ouvintes dessa palavra, mas praticantes da palavra. E daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, estando ainda lá no primeiro século, ele já estava vendo como seriam os dias que nós estaríamos vivendo hoje. Esse texto, a palavra de Deus, é como se ela tivesse sido escrita para nós hoje. Lá há 1900 anos atrás, ele já estava vendo como seriam os nossos dias de hoje, quando escreveu: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, serão caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, vaidosos. E ele conclui dizendo: apartai-vos deles, foge deles. São dias difíceis que nós estamos vivendo, não é novidade para ninguém, são dias trabalhosos, um tempo inusitado da história. Há uma tensão espalhada no mundo inteiro. Os países da Europa e do leste europeu estão construindo aceleradamente bunkers. Bunkers, para quem não sabe, são aquelas estruturas subterrâneas, geralmente subterrâneas, para se sobreviver à guerra. Cresceu assustadoramente o número de construções de bunkers por causa da tensão internacional. Os Estados Unidos, no mês passado, dia 25 de março, assinou um contrato com a Boeing para que a Boeing fabricasse um novo modelo de avião de guerra, um caça, que será o caça mais terrível, mais letal que já existiu. Então, queridos, o mundo está um barrilzão de pólvora. São dias difíceis que nós estamos vivendo, dias trabalhosos, de muita tensão. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus, mesmo vivendo em dias difíceis e trabalhosos, é possível viver uma vida de vitórias. E só em Cristo Jesus, nesses dias difíceis e trabalhosos que estamos vivendo, é possível viver uma vida de bênçãos. Eu quero pensar um pouquinho com você, olhando para esse texto, para esses textos que nós lemos, baseado na vida de um herói da fé chamado Josué. Baseado na conquista da terra prometida por Deus, a terra de Canaã, que foi uma conquista muito difícil, muito trabalhosa, porque eles teriam que lutar com povos que eram super preparados para a guerra. O povo de Israel teria que enfrentar povos guerreiros, verdadeiros guerreiros, e eles não estavam acostumados com esse tipo de luta. Os cananeus, eles tinham que enfrentar os filisteus, os edomitas, os heveus, os heteus, jebuseus, povos preparadíssimos para a guerra, acostumados com a guerra. E eu gostaria de lembrar uma coisa para você: tudo nessa vida tem um preço. Lembrar, sei que você já sabe, mas só para você lembrar: nada vem a nós de mão beijada. Só existe uma cláusula de exceção. Qual é? A salvação. Tudo na vida tem um preço, tem um custo, mas uma única cláusula de exceção é a salvação.
Efésios 2:8 diz para nós que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A única coisa que vem a nós de mão beijada, a única coisa que vem a nós de graça, é a nossa salvação, é a tua salvação, a salvação da tua alma, porque o Senhor Jesus pagou o preço. Todo o preço que tinha que ser pago pela nossa salvação, todo o sacrifício que tinha que ser feito pela nossa salvação, o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. E nós temos apenas que cumprir os princípios estabelecidos por Deus. Para a tua salvação, você não tem que pagar nenhum preço, você não tem que fazer nenhum sacrifício, você precisa apenas cumprir os princípios que Deus estabeleceu nas Sagradas Escrituras. Apenas cumprir os princípios de Deus. E se eu disser para você que cumprir os princípios de Deus é moleza, se eu disser para você cumprir os propósitos de Deus, os princípios de Deus nas Sagradas Escrituras é fácil, eu estaria mentindo para você, eu estaria enganando você. A Bíblia diz em Lucas capítulo 24, verso 26, Cristo, para entrar na sua glória, teve que padecer. Até Cristo, para entrar na glória, teve que padecer. Ou seja, tudo nessa vida tem um preço. Mas eu quero focar especialmente em duas coisas que são essenciais para nós termos uma vida de vitória. Poderia citar tantas coisas, mas duas coisas que são fundamentais, são essenciais para você ter uma vida abençoada aqui neste mundo. Primeira coisa é o potencial humano, o nosso potencial, o teu potencial. E a segunda coisa que eu quero pensar com você, essencial, o agir de Deus em nós. A ação de Deus, o teu potencial, as tuas virtudes, tuas qualidades e o agir de Deus juntamente. Essas duas coisas são fundamentais para uma vida abençoada. Agora, Jesus diz que sem o agir de Deus não vai acontecer nada em nós. Ele mesmo disse em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem esta ação de Deus, sem o agir de Deus na minha vida, não vai acontecer nada. Mas Romanos 8:31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, agindo Deus, quem impedirá? Então, nós precisamos desse agir de Deus, unido ao nosso potencial. E somente porque Deus vai agir, eu não posso achar que vou conquistar uma vida de vitórias, não posso pensar que eu vou conseguir uma vida de bênção, uma vida abençoada, uma vida tranquila, esperando só o agir de Deus. Ficar só esperando Deus agir. Não vai acontecer nada. Ah, eu amo a Deus, eu amo muito a Deus, então Deus vai fazer. Deus é bom, Deus vai fazer. Claro que você ama a Deus. Claro que Deus é bom. Claro que Deus pode fazer. Mas ficar só esperando pelo agir de Deus, não é o modo correto, não vai acontecer nada. Eu tenho que unir a minha capacidade humana, que Ele me deu, Ele colocou em mim para isso, os dons, as virtudes, e juntamente com o agir de Deus. Primeiro, as instruções que Deus deu a Josué. Pensemos um pouco nesse potencial humano que há em nós, e as instruções que Deus deu a Josué, evidentemente que elas servem também para nós, para mim e para você. Depois nós falaremos um pouco sobre o agir de Deus. As duas coisas fundamentais que eu disse
para termos uma vida de vitórias, para termos uma vida abençoada. Muitos cristãos pensam que a bênção de Deus para essa vida, as bênçãos de Deus para nós, dependem unicamente de Deus, exclusivamente de Deus. Só que não. Deus, Ele não despreza aquilo que Ele criou. Ele criou a mim e a você a imagem dEle e semelhança dEle. E Ele não despreza isso. Ele não dispensa isso. Ele não rejeita isso. É errado eu pensar que as bênçãos para a minha vida dependem exclusivamente de Deus. Não. Ele criou a gente com potencial. Ele criou você com muito potencial. Ele criou você com muitos talentos. Ele criou você com muitas capacidades, com aptidões. Quantas aptidões nós temos? Quantas qualidades? Quantos dons? Quantos talentos? Eu fico impactado quando vejo um piloto de avião, agora as mulheres entrando muito nessa área, as mulheres jovenzinhas, com o rosto de menina, assumem uma cabina de um baita de um Boeing com 400, 500 pessoas, sobe a 40 mil pés e voa a 900 quilômetros por hora. Que capacidade! A gente fica impactado em ver a medicina, médicos operando bebezinhos hoje, fazendo cirurgias intrauterinas, o bebezinho ainda no ventre da mãe, e o médico já consegue operar. Que capacidade, que talentos que Deus deu ao homem. E Deus não despreza essas coisas não, Ele não rejeita. Ele vai usar disso também. Deus não trata a gente como robôs. Deus não trata os seres humanos que Ele criou à sua imagem e semelhança como se fossem máquinas. Não. Ele não despreza. Deus não vai fazer nada se eu não fizer aquilo que é da minha capacidade. Aquilo que eu posso fazer, queridos, Deus não vai fazer. Ele deu capacidade para mim, talento para mim. Queimou um chuveiro lá em casa. Exemplo. Adianta eu orar? Queimou uma lâmpada, eu vou ficar orando? Só um simples exemplo para dizer que Deus não faz aquilo que o homem tem que fazer. Tem certas coisas, então precisamos tomar cuidado para a gente não fazer orações erradas. Para não ficar orando a Deus, pedindo a Deus coisas que eu tenho que fazer, que é minha função, é minha obrigação. E não adianta eu ficar orando, pedindo para Deus uma coisa que eu tenho que fazer. Para isso Ele me deu talentos, qualidades, dons, virtudes, capacidades maravilhosas. Primeiro, a capacidade humana de Josué. Vamos pensar em como Deus trabalhou com os talentos, os dons, as capacidades humanas de Josué. E só para lembrar você, nisso aqui não tem nada de espiritual. Não é espiritual. Verso 1 e 2. Ele diz: Josué, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dei, que eu prometi, que eu dou aos filhos de Israel. É o comecinho das instruções que Deus vai dar a Josué, usando seus talentos, suas capacidades humanas. Isso serve para nós, queridos.
Foi para Josué, mas a palavra é para mim e para você. Amém? Serve para nós. Levanta-te. Tem alguma coisa espiritual aqui? Nada espiritual. Levanta. Dispõe-te. Deus não disse, Josué, levanta-se no poder do Espírito Santo. Não, levanta daí. Coisas que nós temos que fazer e que Deus não faz, querido. Sai dessa moleza. É o que Deus está dizendo. Você precisa agir. Eu preciso agir. Eu preciso sair do meu comodismo. Eu tenho que fazer a minha parte. Não vai vir de mão beijada, não vai cair do céu. Eu tenho que me levantar. Josué, levanta, Josué. Muda essa postura. Se você continuar nessa posição, não vai acontecer nada. Levanta. Porque ele estava com medo. Ele estava prostrado. Medo de substituir Moisés. Pensando na dureza que seria, tamanho do desafio que seria substituir Moisés. Estava com medo. Mas Deus está dizendo, levanta daí. Nada de ficar se vitimizando. Tem pessoas que gostam de ficar se vitimizando. Não sei se você conhece alguém. A pessoa está sempre, ela é sempre a vítima, sempre se vitimizando. Tem pessoas que você vai se encontrar com ela, mas antes de você se encontrar, você já sabe qual vai ser a conversa dela. Vítima. Vai ser o mesmo problema de sempre, a mesma murmuração de sempre, o mesmo problema de sempre. Todo mundo tem problema na face da terra. Mas ela pensa que só ela tem problemas. Conhece alguém assim? Eu conheço pessoas assim, que gostam de ficar se vitimizando. Josué está lá sentado, tremendo de medo. O que vai ser da minha vida? Quem sou eu para assumir Moisés, o lugar de Moisés? Deus fala, levanta daí, Josué. Se você ficar aí nessa posição, não vai acontecer nada. É Deus tratando o potencial humano de Josué. Assim como Deus trata também o nosso potencial humano. Ele não despreza nada de nós. Para que Ele nos criou a imagem dEle e a semelhança dEle? Ele nos criou seres como Ele. A Bíblia diz, no Salmo 8, que nós somos um pouco menor do que anjos. Então, você acha que ele ia desprezar toda essa qualidade nossa, os dons nossos? De jeito nenhum. Agora, Deus está dizendo, levanta. É você que tem que se levantar, não é o Espírito Santo que vai te levantar. É você que vai sair do seu lugar. Você tem potencial, você tem talentos, você tem capacidade. Você tem aptidões. E uma coisa, querido, é importante. A graça de Deus não é o oposto da capacidade humana. A graça de Deus não anula o talento humano. A graça de Deus não anula os dons, as virtudes, as aptidões. Ele dá uma outra instrução a Josué. Josué, esforça-te. A graça é uma característica de Deus. É um atributo de Deus, a graça, somente de Deus. Mas ela só vai agir, só vai fazer efeito na minha vida com os meus talentos. Eu me levantando, saindo do meu lugar. É uma virtude de Deus, a gente sabe disso. Mas só vai atuar junto ao esforço humano. Não adianta eu ficar pedindo a graça de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus, se eu não fizer a minha parte. São atributos de Deus que só vão atuar diante do meu esforço humano, da minha capacidade humana sendo colocada em prática.
Somente com esforço nós somos capazes de agradar a Deus. Eu só consigo agradar a Deus com o meu esforço humano. Pastor, mas e aquela pessoa que está lá no hospital, está sofrendo, está nas últimas? O simples fato dela estar ali, ela está fazendo um esforço. Ela ela quer a cura. Os médicos dizem, os médicos testemunham isso, que a simples vontade da pessoa em ser curada ajuda. Eu quero ser curado, eu quero sair daqui desse hospital. Isso é fundamental. Ajuda muito. A graça de Deus é um atributo somente dele, mas vai atuar mediante o meu esforço. Eu fazendo a minha parte, colocando os dons que Deus me deu em ação. A Bíblia diz que Deus não abençoa os preguiçosos. O preguiçoso não é abençoado. Aliás, a Bíblia diz até que a preguiça é pecado. Ouça o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 19, verso 15. A preguiça faz cair em pesado sono, e o ocioso vem a padecer fome. Ou seja, a preguiça é pecado, Deus não abençoa preguiçosos. Olhando para os personagens da Bíblia, quando você olha para todos os personagens bíblicos, os heróis da fé, todos eles venceram, mas todos venceram com muita luta, com muito esforço, com muita dedicação, com muito sacrifício. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5, estando na Ásia pregando o Evangelho, ele diz assim: lutas por fora e temores por dentro. E ele diz também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9: vos recordais, irmãos, do nosso trabalho dia e noite, para não sermos pesados para ninguém, e ainda pregamos o Evangelho. Nosso trabalho dia e noite, para não sermos pesados para ninguém, para não vivermos à custa de ninguém, e ainda pregamos o Evangelho. Luta, esforço, batalha, para não sermos pesados para ninguém. Então Deus está dizendo: tem bom ânimo. É uma outra ordem que ele dá para Josué. Josué, levanta-te. Josué, esforça-te. Josué, tem bom ânimo. O que é o ânimo? Ânimo é a energia da nossa alma. Ânimo é a energia da tua alma. O ânimo é que faz a pessoa ser otimista. O ânimo faz a pessoa ser uma pessoa positiva. Faz ela encarar os problemas da vida com alegria, com coragem. É a energia da alma, a força da alma. Levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. Pessoas que perdem o ânimo são derrotadas. Porque o ânimo, ele traz a certeza da vitória. E a pessoa, quando perde o ânimo, ela está derrotada. Ela fica paralisada. Entrou o desânimo, morreu. Paralisa a pessoa. Ela fica derrotada. Perdeu o ânimo. Jesus diz em João 16, 33: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Algumas dicas, abrindo um parênteses aqui. Algumas dicas para não perder o ânimo. Preste atenção nisso. Dicas importantes para você não perder o ânimo. Primeiro ponto: tenha sempre uma visão otimista da vida. Porque a maneira como você vê a vida vai determinar o teu estado emocional. Para você não perder o ânimo, tenha sempre uma maneira positiva, uma maneira boa de ver a vida. Jesus diz, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Senhor Jesus
Diz lá em Mateus 6:22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ou seja, a maneira como eu olho para o mundo, a maneira como eu vejo a vida, vai determinar como eu vou estar emocionalmente, como eu vou estar me sentindo. Então tenha sempre uma visão boa, uma visão otimista da vida. Segundo ponto, vigiar sempre naquilo que você coloca na tua mente. O que ocupa a tua mente. Isso é outra coisa fundamental. Filipenses 4:8, a palavra de Deus diz assim para nós: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então precisamos, em primeiro lugar, ter uma visão otimista da vida. Segundo lugar, vigiar bem o que é que está ocupando a minha mente. O que é que ocupa a tua mente. Em terceiro lugar, qual a voz você está dando crédito? Qual voz você ouve? A quem você ouve, a quem você dá crédito? Vocês lembram lá no livro de Números, no capítulo 13, quando Moisés enviou 12 espias para espiar a terra, para sondar a terra. Moisés disse: olha, vocês 12 vão na frente, vão dar uma espiada lá, faz um relatório, traz um relatório para mim, como é a terra que nós vamos conquistar. Vocês conhecem bem o texto. 10 deles voltaram dizendo assim: Moisés, não dá não, cara, não tem jeito, não é para nós não. Olha, as cidades lá são muito fortificadas, lá tem homens muito grandes, homens gigantes, a gente parece gafanhoto perto deles, não vai ter como, não adianta querer subir não para a terra que a gente não é para nós não. Não vai. A terra é boa, mas está cheia de gigante, as cidades fortificadas, e nós parece gafanhoto perto deles. Por outro lado, 2 deles, Josué e Caleb, chegaram e disseram: Moisés, bora lá, subamos e possuamos a terra, porque Deus é conosco e nós vamos conquistar, nós vamos dominar aqueles inimigos todos, vamos expulsar aquele povo tudo de lá, nós vamos devorá-los como pão, vamos subir, vamos possuir. Quando os 10 trouxeram esse relatório negativo, pessimista, houve um abatimento, um desânimo geral na galera, no povo. Mas Josué e Caleb disseram completamente contrário: vamos embora subir, vamos conquistar a terra nossa. Então, a quem você está dando ouvidos? Você entendeu a analogia? Para quem você está prestando atenção, está dando crédito? O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem na Ásia, ele entrou na cidade de Listra. Ele já tinha sido escorraçado e apedrejado em vários lugares, mas na cidade de Listra foi o ponto máximo da crueldade. Ali ele foi apedrejado, ele foi dado como morto, e jogaram-no para fora da cidade, como se ele tivesse, consideraram ele como morto. Paulo se recuperou, e diz a Bíblia em Atos, capítulo 14, verso 22, que ele, encorajando os discípulos, disse o seguinte, fortalecendo a alma dos discípulos, e exortando os discípulos a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Bora lá! É difícil,
é com luta, vai ter adversário, vai ter inimigo, vai ter gente contra, vai ter calúnia, vai ter fofoca, vai ter intriga. Mas vamos lá, que nós vamos conquistar, vamos vencer, e Deus é por nós. Veja, Paulo apedrejado, jogado para fora da cidade, dado como morto, mas não foi ele que consolou os discípulos. Perdão, não foi ele que foi consolado pelos discípulos, ele que consolou-os. Ele, a Bíblia, fortaleceu os discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Ao invés dele ser consolado, ele consolou e exortou. Gente, vão permanecer firme. Uma outra palavra que Deus deu a Josué, aqui no verso 8, de Josué 1, não se aparte da tua boca este livro da lei. Outra versão diz assim, não cesses de falar, não pare de falar deste livro da lei. E você sabe do que Deus está falando. Não pare de falar, não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. O que Deus está dizendo com isso? O que Deus está dizendo com isso? Não te aparte desse livro da lei. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Não basta ler. A Bíblia não é para ler, a Bíblia é para meditar. Medita nele dia e noite. O que Deus está dizendo com isso? Priorize o mundo espiritual. Priorize as coisas espirituais. Porque a vida aqui na terra é muito passageira, mas a tua alma é eterna. Então pense nas coisas espirituais, coloque as coisas espirituais em primeiro lugar na tua vida. Amém, queridos? Isso não é Deus que faz, não. Não adianta eu pedir isso para Deus. Isso sou eu que faço. Quem é que vai manter esse livro da lei perto de mim? Sou eu. Deus não vai mandar um anjo colocar a Bíblia perto de mim. Sou eu. Quem que vai meditar? Quem que decide meditar nesse livro da lei dia e noite? Sou eu. Decido meditar ou não, é você. É você que decide se você vai orar, se você não vai orar. É você que decide se você vai meditar na Bíblia, se você não vai meditar. Priorize o mundo espiritual. Amém, queridos? Isso não é Deus que faz, não. Isso é cada um de nós. É você que decide se vai à casa de Deus ou não. Você decidiu hoje ouvir essa mensagem. Outros não. É você que decide, sou eu que decido. A vida aqui é muito breve, mas a nossa alma é eterna. É eterna, precisamos pensar nisso. Quando Deus diz, não te aparte desse livro da lei, medita nele. Deus está dizendo, priorize o mundo espiritual. Coloca isso em primeiro lugar na tua vida. Por quê, queridos? Deus reage à nossa decisão. Deus vai reagir de acordo com a tua decisão. Ele espera você tomar uma reação, ele espera você tomar uma atitude. Você reagir, você decidiu, Deus entra. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz em parceria com o homem. Pode observar, Deus faz em parceria. Você decide, você toma a decisão, você se levanta e Deus então entra em ação. 9. No versículo 9 dá uma outra palavra, quando diz assim: não temas, Josué, e como eu disse no início, Deus está dando direções para Josué que servem para nós. Não temas e nem te espantes, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que Deus está dizendo com isso? Não tenhas medo das lutas, não tenhas medo das tribulações, não tenhas medo das dificuldades, não tenhas medo dos problemas que você há de enfrentar. Amém, queridos? O medo é o oposto da fé, o medo é o contrário da fé.
Ou a tua fé expulsa o medo de você, ou o medo vai expulsar a fé de você. Um ou outro vai prevalecer. Ou o medo ou a fé. E cá entre nós, o medo nos paralisa. O medo trava uma pessoa. O medo emperra as bênçãos de Deus. Por isso Deus está dizendo, Josué, não tenhas medo, não fique espantado com as lutas, com as dificuldades, com os problemas. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bem, até aqui nós vimos Deus dando instruções a Josué. Deus exortando Josué, chamando ele a colocar os talentos, os dons, aptidões, a capacidade humana, se levantar, não ter medo, tomar a iniciativa, porque somos nós quem tomamos a iniciativa, e de acordo com a nossa iniciativa, Deus entra em ação, Deus reage mediante a nossa reação, a nossa atitude, quando nós nos dispomos. Mas agora eu quero finalizar pensando um pouquinho com você no agir de Deus. Olhando ainda para esse texto, no trabalhar de Deus, no agir de Deus. Bom, diz assim a palavra de Deus. Existe, versículo 3, deixa eu ler o 3 com você. Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado como prometi a Moisés. O que Deus está dizendo com isso? Eu vou te abençoar, eu vou te dar poder, eu vou te dar vitória. Aqui começa a ação, o agir de Deus. Todo lugar que você colocar a planta do vosso pé, eu vou te dar a bênção ali, você vai conquistar ali. Porque você já tomou uma iniciativa, você já se levantou, você decidiu, você agora está indo, e aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. Deus está dizendo, sou eu que estou garantindo para você. Sou eu, o teu Deus que está prometendo para você. E quando eu prometo, eu cumpro, você sabe disso. Eu garanto para você, eu vou fazer isso. Eu prometo isso para você. Aonde você colocar a planta do teu pé, eu te darei por herança. Queridos, esse é o nosso Deus, que Davi descreveu no Salmo 86, versos 8 e 10. Não há entre os deuses semelhante a ti, e nada existe que se possa comparar às tuas obras. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Essa é a garantia. Deus está dizendo o seguinte, essa é a garantia que eu te dou. Eu te dou do meu poder. Eu transfiro o meu poder para você. Esse é o Deus que garante a nossa vitória. É o Deus que Isaías descreveu no capítulo 64, no verso 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade, nem ouvidos ouviu, nem com os olhos, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus igual a ti, que trabalha para aquele que espera nele. Pensa que você tem um Deus que trabalha por você que espera nele, que confia nele, que depositou tua vida nos pés dele. Glória a Deus. Um Deus que trabalha por mim. Finalmente, no verso 5, Deus diz assim, Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ou seja, Josué, sou eu que te dou o poder. Ninguém vai poder resistir você, porque eu vou te dar poder. Queridos, não é o mesmo que Jesus diz para nós em Lucas 10, 19?
Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. É Deus transferindo, Deus dando o poder dele para nós. Deus transfere o poder dele para você que espera nele. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. E nós sabemos que quando Jesus diz, eu te dei poder para pisar serpentes e escorpiões, não está falando de insetos, está falando de demônios, espíritos malignos, tipos, castas, tipos de demônios. Eu te dei poder para pisar todos eles, e nada absolutamente vos causará dano. Diga glória a Deus. Amém. E ainda no 5b, finalizando, são tantas maravilhas que a gente poderia falar do nosso Deus aqui, ainda nesse mesmo texto, mas nós temos que celebrar a Santa Ceia, estamos no horário. Só para finalizar, ainda no verso 5, na parte B, diz assim: Josué, eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Seja forte, seja corajoso. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A palavra é para nós, queridos, é para mim e para você. Deus é comigo, Deus é contigo por onde quer que você ande. A tua resposta é Deus, a tua segurança é Deus, a tua esperança é Deus, a tua garantia é Deus. Que coisa mais linda é o nosso Deus. E tantas maravilhas mais poderíamos dizer desse Deus maravilhoso, o Deus da Bíblia, que nós amamos, o Deus que nós servimos, com alegria e com gratidão. Amém. Eu estava ouvindo um pastor esses dias, desabafando, e ele disse, eu carrego esse peso de ser pastor. Eu disse, está perdido, está no lugar errado, está fazendo a coisa errada. Peso de ser pastor. Se algum dia, alguma coisa que eu fizer para Deus for peso para mim, estou fazendo a coisa errada, estou no lugar errado. Se alguma coisa que nós fizermos para Deus não for com amor, não for com alegria, não for com gratidão, Deus não precisa de empregados. Ele é Deus. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, grandioso, maravilhoso, benigno, eterno, que trabalha por aqueles que esperam nele. Graças a Deus. Curvemos nossas cabeças em oração, um pouco mais a Ele. Querido Deus, nós fizemos uma reflexão muito simples, muito breve da Tua Palavra. Tu és um Pai de amor, e o Teu amor é imensurável, indescritível, não tem fim, não tem como descrever. E nós temos provado desse amor ilimitado, nós temos provado desse perdão ilimitado. O Senhor tem lançado nossos pecados nas profundezas do mar. O Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Oh Deus, como somos felizes por ter o Senhor como nosso Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos tratado como se nunca tivéssemos pecado. Muito obrigado por termos essa oportunidade nesse dia, estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós recebemos com nosso espírito aberto, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Queremos aprender do Senhor a liberar também o perdão a todos que nos ofendem. De todo o coração, queremos perdoar as pessoas que se levantam contra nós, que se levantaram contra nós. Deus querido, recebemos a Tua palavra, que diz, antes, sede bondosos para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, prontamente, livremente, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Oh Deus, ajuda-nos a suportar nosso irmão, a perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Pai Santo, Pai querido, inunda o nosso coração com a Tua paz, com a Tua graça, remove do nosso coração
toda mágoa, todo ressentimento, toda ira, toda dureza, toda falta de perdão. Purifica o nosso coração, lava com teu sangue, seremos mais alvos do que a neve. Sonda, ó Deus, a nossa alma. Só o Senhor é capaz de visitar o mais profundo do nosso ser e ver se há em nós algum caminho mau. Nos livra, Deus. Nos perdoa, Deus. Muito obrigado, Pai. Oh, Pai querido, muito obrigado. Ajuda-nos em nossa caminhada e daremos sempre a Ti a honra, a glória e o poder. Tem alguém perto de você? Pode orar com essa pessoa, pode abençoar. Pai, eu oro por cada vida, por cada irmão. O Senhor trouxe aqui nessa manhã. Eu Te agradeço por cada um, ó Pai, e consagro cada lar, cada família que é apresentada nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento de comunhão íntima com o Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Te peço, Pai, se alguém aqui desanimado da vida, o Senhor restaure o ânimo, a alegria de viver. Se alguém desanimado, olhando para o mundo de uma forma pessimista, olhando só para as coisas ruins deste mundo, eu peço, Pai, no nome de Jesus, o Senhor dá uma nova visão, uma nova perspectiva, um olhar de esperança, um olhar das coisas boas que o Senhor criou. Ajuda-nos a olhar o mundo com alegria, com gratidão, ó Pai. Olhar a vida com gratidão. Porque a Tua palavra diz, se os Teus olhos forem bons, Teu corpo será luminoso. Mas se os Teus olhos forem maus, Teu corpo estará em trevas. Ajuda-nos, ó Deus. Daremos a Ti sempre a honra, a glória, poder e louvor. Em nome de Jesus. Amém. O que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi entregue, na noite foi traído, tomou do pão, tendo dado graças, abençoou, partiu, deu aos discípulos dizendo, tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Pai, aqui está o pão, pequenos pedaços de pão, simbolizando o corpo do Senhor Jesus, que foi pregado na cruz pelos nossos pecados. Eu consagro a Ti o pão, eu abençoo. E eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, ao ingerirmos esse pão nesta manhã, possamos estar recebendo mais e mais da Tua graça, Teu perdão, da cura física, mental, emocional, espiritual, restauração, uma nova visão de ver a vida como o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, consagro a Ti um vinho, simbolizando o Teu sangue que foi derramado ali no madeiro, por amor, ó Deus, a cada um de nós. Nós somos gratos por este ato, Senhor, de amor, ó Pai. E nós Te glorificamos, Senhor, e exaltamos a Ti nesta hora, Senhor, de partilha do pão. E damos a Ti toda a honra, toda a glória devida ao Teu nome. Amém. Você de casa pode celebrar a Santa Ceia. A bênção de Deus não tem barreira. A unção de Deus não tem distância. Você pode celebrar aí, na mesma unção que nós estamos celebrando aqui no templo. Eu consagro a Ti o Teu pedaço de pão. Consagro a Deus o Teu pedaço de pão. Consagro a Deus a Tua porção do vinho. O pão que simboliza o corpo de Jesus pregado na cruz. O vinho que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para pagar o nosso pecado. Em memória de Jesus, vamos comer juntos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Você pode louvar o Senhor, glorificá-lo.
Levante suas mãos para Ele. Exalte a Ele, ao único digno de ser exaltado, de ser glorificado. Graças, Pai, te dou nesta manhã. Graças, Pai, pela vida, pelo ar que respiro, pela saúde, pela família, pelos irmãos, por tua igreja, que se reúne em toda a face da terra para adorar o Senhor, o único Deus, verdadeiro, fiel, justo e bendito para sempre. Amém. Amém? O dízimo, como eu disse, a oferta, é uma questão não financeira, mas uma questão de fé, espiritualidade. Se você trouxe hoje, você pode fazer a tua oferta, entregar. Eu quero orar pelos dizimistas, quero orar pelos enfermos nesta hora e liberar uma palavra de bênção para a tua vida e para a tua casa em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, te dou graças na vida de cada dizimista, de cada ofertante que tem sustentado a casa do Senhor e a obra do Senhor. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus, e peço a tua recompensa, o teu galardão sobre cada um. Oramos também pelos que estão enfermos, passando por alguma luta na área da saúde. Vem com teu poder curador e restaurador, Deus. Restaura, cura, ameniza a dor, alivia, coloca teu bálsamo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oro por cada lar aqui representado, por cada família aqui. Libero uma palavra de bênção, uma semana de vitória, uma semana de graça na tua presença, de uma nova visão, de um novo tempo, um tempo de perdão, de reconciliação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Saudemos-nos com a paz. Deus abençoe.